Vamos para mais um vídeo aqui, né? Essa é a parte 2 do livro de Marcos. A gente vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Eu vou destacar algumas histórias, algumas passagens aqui que eu trago com um pouquinho mais de ênfase para a gente discutir e ministrar algumas coisas. E eu creio que vai abençoar demais a tua vida, amém? Capítulo 5, então, ele vai falar sobre duas histórias muito interessantes. Ele fala sobre a história do Gadareno, uma ministração que eu acredito que você já tem ouvido diversas vezes na sua história. Um homem endemoniado que estava numa cidade, passava por uma série de coisas, e ali Jesus traz salvação e cura para esse cara. E ele finaliza esse capítulo falando sobre a filha de Jairo, uma menina de 12 anos que estava ali passando já por um momento de morte. Alguns davam ela já como morta. Jesus vai até ela visitar. No meio do caminho ele fala sobre, ele vai encontrar uma mulher ali, da história da mulher do fluxo de sangue. Então, ele começa o capítulo dos versículos 1 ao 20 falando sobre a história do Gadareno, um homem possuído por demônios. Ele fala um pouquinho sobre como ele vivia e o contexto que aquele cara vivia. Ali, os espíritos malignos tentam, de uma certa forma, tirar a identidade de Deus no homem. É o que acontece durante a jornada dos espíritos malignos. Eles tentam, de uma certa forma, descaracterizar a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus diz aqui, então, Marcos capítulo 5, abre aí tua Bíblia comigo, capítulo 5, dos versículos 3 e 5, ele diz assim, ó. Versículo 2: Quando Jesus desembarca, um homem com espírito imundo veio dos seus sepulcros ao encontro. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe tinham sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Então, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros na colina. Então, a gente já tem um panorama logo de cara da situação que esse cara está. A gente vê o quão forte ele se torna por causa dessa possessão espiritual, desses demônios que estão ali, de uma certa forma, tomando parte do seu corpo, tomando parte daquilo que ele é, né? Então, é de fato algo muito, muito sobrenatural quando você vê uma pessoa que está ali tomada por espíritos demoníacos. Você até desacredita daquilo que está acontecendo, é algo assim, é difícil de mensurar o que acontece. Mas isso acontece, e a continuação do versículo, no versículo 6, diz que quando ele viu Jesus de longe, ele corre e se prostra diante dele. Ou seja, os espíritos imundos também, os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e eles se prostram diante de Jesus. E ele grita, versículo 7, em alta voz: que queres comigo, Jesus, filhos do Deus Altíssimo? Eu rogo-te para que não me atormentes. Pois Jesus já tinha dito, no versículo 8 diz assim, Jesus já tinha lhe dito: saia deste homem, espírito imundo. Então, a gente começa a entender aqui o cenário dessa possessão demoníaca e o quanto isso que está acontecendo é sério. A gente vê que os porcos aqui, eles estavam em um lugar, onde o povo criava muitos porcos. Aqui a gente precisa, é interessante pontuar que Jesus está num lugar onde é um povoado gentil, um povoado pagão, não é um povoado judeu. Então, ali se trata de demônios territoriais, Os porcos mostram que Jesus estava em terras pagãs. Judeus não costumavam a cuidar de porcos, não costumavam a cultivar porcos e cuidar de porcos. Então isso faz entender que a mensagem de Jesus, ela é para todos, judeus, gentios, pagãos. Vale lembrar que o público-alvo do livro de Marcos é um público gentil, são os primeiros cristãos, também parte ali do público romano. Então ele começa a trazer algumas enfoques nas mensagens para que eles entendam que a mensagem de Jesus era para eles também, não só para os judeus. Os demônios, eles reconhecem a identidade de Jesus. A gente viu isso lá no versículo 6. Eles falam: Jesus, o Filho de Deus, você veio aqui para me atormentar, você veio aqui para acabar com a minha festa, acabar com a minha farra nesse ambiente, nesse território. As pessoas, elas se acostumaram com a maldade, que elas não queriam que Jesus ficasse naquele lugar. Tamanho foi o susto que elas tiveram quando Jesus vem e expulsa aquele demônio. Jesus traz um novo momento,
traz um novo contexto. Ele diz aqui, né, Jesus pergunta o nome dele, ele fala que é uma legião, porque eles são muitos, e eles imploravam a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região, ou seja, eram demônios territoriais que já estavam ali acostumados a possuir e tomar conta daquele povo. Então, diz no versículo 11 que uma grande manada de porcos estavam pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram para Jesus que mandassem para entrar naqueles porcos, e eles entraram naqueles porcos. Então, o Senhor deu permissão, os espíritos imundos saíram dos homens, entraram naqueles porcos, e todos aqueles porcos começaram a se atirar do precipício para baixo, em direção ao mar. Ou seja, é algo tremendo que está acontecendo, eles ficam totalmente perturbados com a presença de Jesus. Automaticamente, diz também que os homens, né, que o povo se assusta com aquilo tudo. Então, a gente vê as consequências, né, de pessoas que se acostumaram de uma certa forma a viver no meio da maldade, viver num ambiente onde são tão aprisionados pela maldade, pelos espíritos imundos, que eles começam a se acostumar com tudo isso. Então é muito interessante a gente ver o que muitas vezes a nossa acomodação espiritual causa. Então, diz aqui no versículo 18, ele termina essa história aqui falando assim, ó: os que estavam presentes, no versículo 16, os que estavam presentes contaram ao povo e falaram também sobre os porcos. Então o povo começa a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estava endemoniado suplicava para que o deixasse ir junto a Jesus. E Jesus não permitiu, ele disse: vá para casa, para sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E então, versículo 20, aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. É interessante a gente ver que geralmente Jesus, quando fazia os seus milagres, quando Jesus estava fazendo, né, os seus feitos, ele normalmente pedia para que não contassem, para que não explanassem, não ficassem por aí contando o que ele estava fazendo. Mas nesse caso específico, Jesus pede, fala: volta para tua casa, fala o que eu estou fazendo, fala o que eu fiz para você, e seja como uma voz do Senhor, seja aqui como um evangelista nesse lugar, comece aqui a dar frutos, né, daquela semente que Jesus lança na vida dele. Automaticamente, então, o capítulo 5 entra na segunda parte aqui, uma segunda história. Ele começa a falar sobre a história de Jairo, a filha e a cura que ele busca. Fala muito sobre o ciclo natural da vida, né? Jairo é aqui um dos caras que servem, né, na sinagoga, é um dos mestres daquele lugar. Então, a gente não consegue de cara aqui, a Bíblia não fala se ele era daqueles caras que criam em Jesus, que estavam admirados com a possibilidade do Messias ter chego, ou se ele era da outra turma que ficava procurando motivos para destruir ou querer encontrar motivos, né, para destruir Jesus. O que acontece aqui é que a gente está diante de uma situação muito complicada, né, do ciclo da vida. Não é natural que um pai enterre os seus filhos, não é esse, né, o ciclo normal das coisas. E Jairo está desesperado, Jairo está desesperado, a sua filha está enferma, a sua filha está à beira da morte. Então ele corre, né, ele busca naquele que pode salvá-la, naquele que pode dar uma resposta para ele chega até Jesus. E é nesse momento que vem sobre muitas vezes, né, sobre nós, a reflexão de como lidar com o luto, de como lidar com esse momento onde a gente fica de mãos atadas, onde a gente fica com uma certa limitação daquilo que pode fazer. Mas Jairo dá uma resposta, ou talvez uma luz para a gente, de que a nossa única solução, ou o único agir que seja pertinente a nós nesse momento, nessas situações, é ir atrás, é ir na busca de Deus por respostas, é buscar no Senhor uma solução, buscar no Senhor uma ajuda. Então, ele vai até lá, ele busca essa ajuda, ele corre, ele se prostra diante de Jesus. E aí é interessante, né, vendo que no versículo 22 diz que vendo Jesus, ele se prostra aos seus pés e lhe implora insistentemente: a minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E a palavra diz que ele vai. Então essa história, para mim, ela reflete muito sobre fé, consolo, recomeço e esperança. O coração quebrantado faz com que ele alcance o favor de Deus, faz com que ele alcance uma resposta, faz com que ele alcance
o favor do Senhor. O Senhor imediatamente segue, o Senhor vai até a casa dele, o Senhor se compadece da situação dele, o Senhor não tem problemas de ir lá e buscar, né, dar uma solução para esse cara. Então ele continua, uma grande multidão vai seguindo, isso aqui é natural. A palavra diz que onde Jesus ia, as multidões iam acompanhando, iam sempre na sequência dele. Então não é diferente aqui, as multidões aqui, a multidão no caso começa a seguir, então ele segue adiante, e no meio dessa multidão, no verso 25, vai dizer que tinha aqui uma mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastou tudo que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Então, havia uma mulher que estava há 12 anos, e 12 anos também é a mesma idade da filha de Jairo. Uma mulher que estava excluída, sem sonhos, sem a sua família, sem dinheiro, porque ela já tinha gastado tudo, dentre tantas outras coisas, a sua autoestima, os seus sonhos, a vontade de viver. Vale lembrar que naquele período, naquele tempo, as pessoas que tinham uma hemorragia que perseguia por um tempo, ou algum tipo de doença, elas viviam automaticamente afastadas, elas viviam em outros lugares, elas não tinham condições, elas não ficavam no mesmo convívio social. Então você imagina a dor dessa mulher. Então a Bíblia continua dizendo que quando ela ouve falar de Jesus, ela chega por trás dele no verso 27, no meio da multidão, e toca no seu manto, porque ela pensou: se eu somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. E aqui exige muitas vezes de nós, para alcançar ou para chegar mais perto de Jesus, para chamar a atenção dele, fazer algo dessa forma, desse tipo, requer de nós uma ousadia que faz a gente se movimentar de uma forma diferente, uma ousadia que faz a gente agir de uma forma diferente, uma ousadia que gera cura, que gera salvação. O toque de Cristo, né, ou em Cristo, no caso dela, devolve a vida, devolve os sonhos, devolve a identidade, ela é curada. Então, olha o que diz, imediatamente no versículo 29, ela cessa a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, o verso 30 diz que Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Ele vira-se para a multidão e pergunta: quem tocou no meu manto? É uma pergunta que, naturalmente, eu imagino até os discípulos com uma dificuldade para responder. Eles estão no meio da multidão, é claro que muitas pessoas iam tocar em Jesus, não tem como você andar numa multidão sem ser tocado, sem de repente uma pessoa que esbarra, que está junto ali. As pessoas, imagino eu, que quando Jesus estava andando, elas tentavam tocá-lo, e com certeza tocavam, era normal, mas há uma diferença aqui no simples toque, daquele toque de admiração e naquele toque de adoração, de fé. É o que essa mulher gera. Então ele fala, né, é aqui um momento de uma atitude de adoração, esse toque dela. Ela se lança, ela paga um preço muito alto, ela nem poderia estar no meio da multidão, e ela decide arriscar, ela decide se arriscar, se expor para chegar mais perto de Jesus. Então é uma adoração que gera um milagre. E essa adoração, esse milagre, causa também uma atmosfera. Quando essa mulher diz ali para Jesus que ela foi curada, no versículo 31, os discípulos falam que havia uma multidão. No versículo 32, Jesus continua olhando ao seu redor para ver quem tinha feito. E então, no 33, a mulher diz que, sabendo o que tinha acontecido, ela se aproxima, se prostra aos seus pés e, tremendo de medo, ela conta a verdade, o que aconteceu. Então Jesus diz: filha, a sua fé te curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Algumas versões dizem que a fé dela a salvou. Muito mais do que a cura daquele momento, a cura física, Jesus deu salvação para ela. A salvação que nós também recebemos pela cruz, essa mulher recebeu ao tocá-lo. Então, tudo isso gera um ambiente, um ambiente de milagre, uma atmosfera. Todo mundo fica feliz, todo mundo fica animado. Todo mundo diz que quando Jesus ainda estava falando, está todo mundo animado, mas é nesse momento também que notícias ruins podem aparecer, e é o que acontece nessa história. Os versículos 35 e 36 diz que quando Jesus estava falando, né, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e falaram que a sua filha morreu. Não precisa nem incomodar mais o mestre, eles falaram. Então Jesus responde no versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus diz a Jairo, né, o dirigente da sinagoga: não tenha medo, somente crê. Então notícias ruins, elas não podem parar o nosso propósito.
não podem parar aquilo que Deus já nos chamou para fazer e viver. A gente precisa escolher a qual tipo de voz a gente vai dar ouvido. Se é a voz do Senhor, se é o Senhor, se é aquela voz que está nos direcionando, e às vezes nesse caso aqui até mesmo o próprio Senhor está indo junto, ou se a gente vai dar ouvido a uma voz que tenta jogar água, né, nos nossos sonhos. Então a gente precisa também escolher quem tem acesso ao nosso lugar de secreto, quem tem acesso às nossas a possibilidade dos milagres na nossa vida, porque aqui a palavra continua dizendo que depois desse momento onde tentaram, né, levar uma notícia negativa, uma notícia ruim, uma forma negativa de ver a perspectiva de fé, Jesus diz que segue com ele ali adiante somente Tiago, Pedro e João, e também Jairo, a sua esposa, e eles entram naquele lugar. Então, quando havia aquele clima de alvoroço, de lamento, Jesus disse que a criança não está morta, ela só está dormindo. E aí todos começaram a rir de Jesus. Todo mundo começou a rir, mas ele ordena que eles saíssem. Ele vai ali consigo, o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam acompanhando, e ele se encontra com a criança e ele fala para ela levantar. Ele fala para ela levantar e imediatamente ela levanta. Ela tinha 12 anos de idade, é o que a Bíblia diz aqui, né? O mesmo tempo, curiosamente, o mesmo tempo em que a mulher do fluxo de sangue passou, né, reclusa, sem poder viver. E aí ele dá ordens expressas para que eles não dissessem isso a ninguém. Eles mandam que eles dessem comida para ela se alimentar e tal. Então a gente vê que há pessoas que caminham conosco, mas que escolhem muitas vezes tirar, né, ou destruir a nossa visão de fé, a nossa visão do milagre que pode ocorrer na nossa vida. Então a gente precisa de fato escolher muito bem, ou ter ciência de quem a gente está dando acesso aos nossos lugares de secreto com o Senhor. O capítulo 6 do livro de Marcos, ele tem algumas divisões. Ele fala sobre o profeta sem honra, do versículo 1 ao 4. Ele envia depois os discípulos, do versículo 5 ao 13. Ele fala sobre a morte de João Batista, do versículo 14 ao 29. Ele vai falar também sobre o episódio da primeira multiplicação de pães e peixes, versículos 30 a 44. E depois ele termina com Jesus andando sobre as águas, do versículo 45 ao 56. E eu fico refletindo sobre a questão da multiplicação dos peixes e pães, e me vem muito na mente duas palavras, que é compaixão e poder. Muitas vezes nós colocamos barreiras, desculpas para viver algo que Deus tem colocado como possibilidades nas nossas vidas. E Jesus é um cara que, além de ter todo um ensinamento, de ter toda uma preocupação em nos levar ao arrependimento, anunciar o reino e mudar a nossa perspectiva de olhar para a vida, ele também é um cara que cuida das nossas necessidades. É isso que esse capítulo, que essa história ministra ao meu coração. Jesus é um cara que olha para as minhas, para as tuas necessidades. A gente vê lá em 2 Reis, por exemplo, no capítulo 4, os versículos 42 a 44, fala sobre o milagre dos pães também. Então diz assim que 2 Reis 4, 42 a 44, a gente já estudou isso aqui, tem vídeos aqui no meu IGTV, então corre lá depois, pode dar uma analisada. Ele fala sobre o milagre dos pães. Então veio um homem trazendo ao homem de Deus, que era Eliseu, 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordena ao seu servo: sirva a todos. E o auxiliar de Eliseu, ele pergunta: como eu vou poder servir isso a 100 homens? Ou seja, ele tinha 20 pães, como eu posso servir a 100 homens? E Eliseu responde: sirva a todos, porque assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. E então, no verso 44, ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. A gente já tinha visto, né, uma primeira multiplicação de peixes, de pães, né, no caso aqui, acontecendo lá através da vida de Eliseu. Mas quando a gente vê Jesus fazendo isso, a gente entende que não há, né, o que se comparar com Jesus. Não há como se comparar, não tem como comparar o poder e a intensidade daquilo que Jesus faz. É algo tremendo, assim, algo muito forte, né? O poder que Jesus exerce de maneira tão natural. Jesus, ele dá um nível muito mais alto a todas as coisas sobrenaturais que já haviam sido vistas ou descritas
ao povo. Então é algo tremendo. E aí a gente finaliza o capítulo 6 falando sobre a história de Jesus andar sobre as águas. Jesus tinha feito a multiplicação, os discípulos ficaram um pouco intrigados com aquilo que aconteceu, eles não entenderam bem, eles ficaram assustados, essa é a verdade. Em um determinado ponto aqui a palavra diz que eles ficaram até com o coração endurecido por não ter entendido o que estava acontecendo, como aquilo aconteceu, o que Jesus tinha feito. E aí Jesus diz aqui que logo em seguida, no verso 43, Jesus insiste para que os discípulos entrassem no barco e fossem lá para o outro lado, fossem para Betsaida, ou seja, do outro lado ia ter que atravessar o mar, enquanto Jesus continua ali despedindo a multidão. Depois que Jesus despede a multidão, os discípulos já estão em meio ao mar, Jesus sobe para o monte para orar. Então, ele está naquele momento de intimidade com Deus, buscando entender e compartilhando com Deus, está sendo cheio daquilo que há por vir. E os discípulos continuam indo na sua missão. E eu quero trazer aqui 4 lições sobre essa história. A primeira é que Jesus está conosco e sabe das nossas lutas. Jesus está conosco e sabe das nossas lutas. Jesus, ele digeriu o luto de João Batista, era alguém que ele amava muito, um parente seu. Ele sofreu muito, ele não deixou o sentimento dele escondido, ele viveu o processo dele, mas ele escolhe servir. E aqui já tem uma grande dica, um grande ensinamento para nós. Jesus, diante da sua dor, ele escolhe servir. E muitas vezes a gente não consegue discernir qual é o passo que a gente dá quando passa por um momento como Jesus passou. Então, a gente vê que ele escolhe servir. E no versículo 48 diz que, 47, né? Ao anoitecer o barco estava no meio do mar, Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, então Jesus dirige-se a eles andando sobre o mar e estava a ponto de passar por ele. O que eu quero dizer aqui nesse primeiro ponto? Jesus, ele está conosco, ele sabe das nossas lutas, ele estava no momento dele de oração, e mesmo assim ele estava olhando, ele consegue observar os discípulos, e ali ele consegue enxergar as dores que eles estão passando, as dificuldades que eles estão passando. Ele não deixa nenhum momento de olhar para cada um deles. A segunda lição que eu aprendo com essa mensagem, com essa parábola, é que Jesus, ele age no tempo certo. Ele age, ele abre mão do seu momento de oração para ir salvá-los. É o que disse aqui no versículo 47. Muitas vezes naqueles momentos de dor, de tempestade, os discípulos eles estavam como nós, se sentindo sozinhos, amedrontados, se sentindo incapazes de sair daquele problema, ou talvez sem condições emocionais para lidar com o que estavam vivendo. Jesus, ele se mostra maior que a tempestade, porque quando diz que ele começa a andar sobre o mar, ele estava a ponto de passar deles. Então você imagina que eles estavam há bastante tempo já remando. E eram caras experientes, eram caras do mar, eles eram pescadores, pessoas que viviam naquele lugar e que sabiam já como era. Então não era algo novo, eles estavam acostumados e mesmo assim não conseguiam fluir nisso. Então Jesus se mostra muito maior do que a tempestade. O terceiro ponto que essa mensagem me inspira, me ensina, é que a fé é capaz sim de gerar milagres. Jesus, ele anda mais rápido do que eles andavam ali dentro do barco remando. E é muito interessante isso, é algo sobrenatural. Eu fico imaginando o estado que eles estavam também lá naquele barco. Talvez o cansaço, o medo, a frustração de não conseguir sair daquele lugar, de não conseguir encontrar uma solução para o problema. E é nesse momento que a gente sabe, a gente viu essa história lá no livro de Mateus, com um pouco mais de detalhes, a gente vai ver também no livro de Lucas, falando que Pedro é o único cara que sai desse barco. Quando eles encontram Jesus, eles têm um medo, eles imaginam ser um fantasma. Jesus diz, sou eu, fiquem, para eles ficarem tranquilos, sou eu. E aí Jesus, naquele momento, tem um diálogo muito interessante com Pedro que fala se fosse realmente Jesus para que ele andasse sobre as águas. E Pedro anda. Então Pedro, naquele momento, ele decide ouvir a sua fé, uma fé que gera milagres. E o quarto ponto que essa mensagem me ensina é sobre a fé ser necessário, ser acompanhado de foco. Eu não posso ter somente fé, eu preciso ter foco naquilo que eu creio. Porque o coração endurecido pode de fato esfriar a fé, e é o que acontece com eles. Olha o que diz aqui o versículo 51. Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenho medo.
Então, versículo 51, subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. E muitas vezes o nosso coração também se endurece. Muitas vezes o nosso coração também se endurece diante de uma situação que a gente não entenda ou que a gente não tenha alcançado uma resposta que a gente esperava, talvez diante de uma expectativa que foi gerada, enfim. Fato é que o nosso coração pode sim ficar endurecido, assim como eles ficaram. Agora, quando Pedro, que estava andando sobre as águas, num determinado momento, agindo por fé, vive o sobrenatural, mas por um momento ele perde o foco daquilo que ele estava vivendo, naturalmente o que acontece é que a tempestade volta a ser o enredo dele. E é nesse momento que a tempestade o engole. É quando a gente está começando a viver os nossos milagres, quando a gente está fluindo na presença, é quando a gente está andando de uma maneira sobrenatural com Deus, vivendo coisas incríveis. Mas por um momento a gente tira o foco da fé e começa a olhar as circunstâncias. E aí as circunstâncias vêm e fazem com que a gente venha a afundar, fazem com que a gente venha a sofrer. A tempestade ela vem ali para nos derrubar e nos engolir. Então, não perca o foco daquilo que a fé está sendo gerada na tua vida. Eu vou finalizar essa mensagem no capítulo 7. O capítulo 7 do livro de Marcos, esse vídeo aqui é a parte 2, né, do livro de Marcos. A gente finaliza no capítulo 7. Então, o capítulo 7 ele vai falar sobre a tradição judaica dos versículos 1 ao 23. Vai falar sobre a mulher cananeia, do versículo 24 ao 30. E ele finaliza o capítulo do versículo 31 ao 37, fazendo uma cura a um cara que é cego e que era gago também. Mas eu quero focar nesse vídeo aqui, terminar essa mensagem falando sobre a história da mulher cananeia. Novamente, Jesus ele está em uma região de gentios, uma região onde as pessoas que estavam ali não eram pessoas judias, né? Não eram judeus. Eu acho muito interessante porque o livro de Marcos, por ser destinado uma mensagem, né, o público-alvo, pessoas, né, os gentios, os primeiros cristãos, até mesmo os romanos que estavam num processo ali de evangelização, né, e de conversão, ele foca em algumas mensagens, ele dá um pouco mais de detalhes em mensagens a qual Jesus foi até os povos gentios, né, para ver que de fato a mensagem do Senhor era para todos. Então Jesus chega a esse povoado, ele esperava muita descrição, algo que não acontece, porque onde Jesus chegava todo mundo começava a falar que ele estava ali. Então a gente vê uma mulher, né, com a filha dela endemoniada, ela vai lá, ela pede socorro a Jesus, ela encontra, né, algumas oportunidades que a gente só encontra uma vez quando Jesus passa, né? Então a gente precisa tomar algumas atitudes. E eu aprendi, eu até anotei aqui 4 pontos interessantes sobre essa mensagem, eu quero compartilhar com vocês. O primeiro ponto é que o problema que ela vive cria um senso de urgência. Olha o que diz o verso 25. Então, de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Ela não esperou por muito tempo, ela toma uma decisão rápida, ela tem uma tomada de atitude, ela teve um discernimento do problema que ela vivia, ou seja, ali da filha no caso, e ela gera uma solução, ela não fica focada no problema. Isso é muito interessante até para nós, né, no nosso dia a dia. Ela enxerga oportunidades em Jesus, e isso faz com que ela reconhecesse quem ele é e automaticamente ela se prostra, o que diz o verso 25. Algo interessantíssimo também, que foi ministrado ao ler e preparar essa aula aqui, é sobre o poder da oração intercessória. Olha o que diz o verso 26. A mulher, ela era grega, fenícia de origem, rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Então é uma oração intercessória que ela está fazendo. Ela intercede em amor pela vida do outro, ou seja, pela vida da filha. Isso é interceder, né? Isso é uma oração intercessória. É quando eu paro o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo para orar por alguém, para orar por uma causa que nem é minha.
Interceder é se colocar realmente de fato no lugar do outro, né, em clamor a Deus. Clamar a Deus pela vida de alguém ou por uma causa de alguém. É a tal da empatia espiritual, né? Até tenho falado muito desse termo. É uma certa forma uma empatia espiritual, é me colocar no outro lado, é me colocar na vida, na situação do outro e buscar uma intervenção do Senhor. A necessidade ela nos leva a orar por nós, mas o amor ele nos leva a interceder pelos outros. Então, o ato de intercessão, né, o ato de interceder por alguém é de fato um ato de amor. A terceira parte aqui, a terceira lição importante que eu tiro dessa história é sobre perseverança e determinação. Os versos 26 e 28 diz assim, ó, então ele lhe disse, então Jesus responde: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Ou seja, Jesus de uma certa forma ele diz que ele não tinha ido como prioridade aos gentios, mas sim aos judeus. Então ele primeiro quer alimentar o povo dele, quer alimentar e cumprir o propósito para aqueles a qual ele veio para cumprir, né, os seus propósitos de restauração e de conversão. Mas ele diz, ela responde de uma maneira muito perseverante. Jesus ele fica em silêncio, ele não dá a resposta que ela quer e ela continua crendo. Os discípulos se opõem a ela e ela continua crendo. Ela acaba triunfando pela fé. Ela triunfa pela fé. Uma pequena fé pode nos levar até o céu, mas uma grande fé traz o céu até nós. Então guarda essa frase aí para você postar aí depois. Uma pequena fé ela pode nos levar ao céu, mas uma grande fé pode trazer o céu até nós. Não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer sim fazer um milagre em nossas vidas, é o que ela diz. E aí também termina com o quarto ponto aqui dessa mensagem, eu quero finalizar com isso, porque a fé dela, ela transforma a necessidade em adoração. Olha que o desfecho interessante para a história dela. Os versículos 29 e 30 diz assim: ela responde: até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Versículo 29 diz que então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. Então ela adorou Jesus com a sua fé, com a sua postura, antes de receber qualquer tipo de milagre. Ela não condicionou a adoração dela a uma resposta ou uma bênção que ela pudesse alcançar. Adoração não é uma recompensa. Então ela transforma a necessidade dela em adoração e por isso ela alcança o milagre. É uma bênção, né? É tremendo ver o que Deus faz, como Jesus faz e como Jesus alcança, né, as pessoas, a forma como ele faz os milagres acontecerem. O capítulo termina aqui com Jesus curando um surdo, né? Um cara que era surdo e gago. Então é muito louco ver que Jesus ele passava por tantos lugares e por onde ele ia, ele transformava, ele curava. Então que em nome de Jesus, assim também seja em nossas vidas, que a gente possa entender grandes lições, né? Tirar grandes lições dessas palavras aqui, dessas mensagens, e que em nome de Jesus isso venha produzir grandes frutos nos nossos corações e que a gente avance aí no reino. Amém? Que Deus abençoe demais. Eu vou finalizando aqui essa aula, a parte 2 do livro de Marcos. Depois vamos continuar aí, tem até a parte 5. A gente tem muita coisa para ver aqui na perspectiva do Evangelho de Marcos, do que foi o ministério de Jesus. Amém? Deus abençoe então vocês, fica na paz e com o amor de Cristo.